Assalamu alaikum para todas e todos, aqui é Tiago Damasceno para o Ogro Historiador e hoje vamos falar sobre o 11 de setembro de 2001, que está fazendo 20 anos. 20 anos de um dos maiores atentados terroristas da história. Aqui eu vou explicar o contexto geral desse atentado, incluindo um pouco da biografia do Osama Bin Laden e da história da Al-Qaeda, o grupo que planejou e executou esse terrível atentado. Você tem idade suficiente para ter presenciado o 11 de setembro pela televisão, como foi muito noticiado naquela terça-feira, 11 de setembro de 2001? Se sim, comente aí nos comentários o que você estava fazendo, onde você estava. Eu, o pequeno Tiago, ainda não ogro, com apenas 11 anos, estava voltando empolgado da escola para assistir Dragon Ball Z. Para minha surpresa, estava lá o plantão da Globo. E nada de Dragon Ball Z. Pelo que eu lembro, no episódio, o Gohan iria se apresentar como um super-herói, o Saiyaman ou o Super Saiyaman. Comente aí o que você estava fazendo. Enfim, vamos lá. Para a gente explicar a origem da Al-Qaeda, essa organização terrorista, temos que voltar ao contexto da Guerra Fria, anos 80, no Afeganistão. No final de 79, um governo pró-soviético foi instalado no Afeganistão. Naquele contexto, as duas potências vencedoras da Segunda Guerra, Estados Unidos e União Soviética, estavam brigando ideologicamente, politicamente, militarmente pelo mundo, por zonas de influência. E o Afeganistão estava na zona da União Soviética para apoiar esse governo pró-soviético no país, que encontrou resistência. A União Soviética interferiu com soldados e tanques, ocupando o país por 10 anos, até 89. Nesse contexto, os Estados Unidos também interferiu, o Paquistão também. Os Estados Unidos interferiu muito por meio da CIA, dando dinheiro, armamento e treinamento para os mujahidin, os guerrilheiros muçulmanos, que eram de vários países do mundo islâmico, não só afegãos, mas também árabes, das Filipinas, da Indonésia. Lembrando, embora a maioria dos árabes sejam muçulmanos, a maioria dos muçulmanos é asiática, está no mundo asiático, então o mundo muçulmano, em sua maior parte, está na Ásia, não no mundo árabe. O mundo árabe e o mundo islâmico não são sinônimos. Então, muitos muçulmanos estavam guerreando contra a União Soviética, entendendo ali que a invasão, a ocupação soviética era um ataque ao mundo islâmico. Dentre esses guerrilheiros estava o saudita, o árabe saudita Osama Bin Laden, que fundaria a Al-Qaeda em 89, e também os guerrilheiros do Talibã, que fundariam o Talibã no início dos anos 90. O Osama Bin Laden, ele nasceu em Riad, na Arábia Saudita, ou Riad, em 1957. Ele pertencia a uma família muito rica. O pai dele, o Mohammed Bin Laden, era dono da Bin Laden Corporation, que era a maior empresa de construção civil no Oriente Médio, que tinha relações estreitas com a família real saudita e construiu estradas, mesquitas, prédios, enfim, a maioria da estrutura, da infraestrutura dos países ali da Península Arábica naquele contexto, anos 60, 70, foi construído por essa empresa, a Bin Laden Corporation. Então, Bin Laden, o Osama Bin Laden, era de uma família rica, poderosa, com relações estreitas com a família saudita. E o Osama Bin Laden, ele estudou no Líbano, em Beirute, e também na Universidade Rei Abdulaziz, em Jeddah. Ele não tinha uma vida muito religiosa quando era adolescente e jovem, porém, em 73, o pai dele reformou as duas principais mesquitas do mundo islâmico, a Mesquita Sagrada de Meca e a Mesquita do Profeta em Medina. Essa experiência teve um impacto espiritual grande no pai dele, que passou isso para ele, que influenciou ele, e então ele se dedicou mais aos estudos islâmicos, e incluindo na Universidade de Jeddah. Nessa Universidade Rei Abdulaziz, em Jeddah, no Reino da Arábia Saudita, na Península Arábica, ele estudou de 1974 a 1978. Ele estudou administração e economia. Essa universidade dava abrigo, dentre outras universidades, a muitos intelectuais muçulmanos da época que faziam interpretações um tanto quanto complicadas da lei islâmica. Dentre esses, então, o Osama Bin Laden teve como mentores, dentre os mentores, 3 que eu vou citar aqui: Muhammad Qutb, egípcio;
o palestino Abdullah Azam e o egípcio Sheikh Omar Abdul Arman. Lembrando que o Muhammad Qutb era irmão do Said Qutb, um dos ideólogos da Irmandade Muçulmana do Egito, que teve ali problemas com o governo do Gamal Abdel Nasser e foi, inclusive, morto sob ordens desse governo em agosto de 1966. E esse Oriente Médio dos anos 80, o Osama Bin Laden, é fruto desse meio, como todos nós, famosos ou anônimos. Então, naquele contexto, havia um boom do petróleo, muita produção e refinamento do petróleo. Houve também a Guerra Civil Libanesa, que começou em 75 e foi até 1990. Com essa Guerra Civil, o Osama Bin Laden parou de frequentar o Líbano devido a isso. E com esse boom do petróleo, as elites árabes estavam enriquecendo e também entrando em contato com o Ocidente. Muitos jovens de famílias ricas árabes iam para o Ocidente, Estados Unidos, Europa. Então havia um encontro de culturas e isso gerou uma certa crise de identidade nessa elite árabe que, para alguns grupos, descambou para a violência e para o extremismo. Nesse contexto, em 75, o rei Faisal da Arábia Saudita foi morto por um sobrinho que foi considerado louco. Ele havia acabado de chegar dos Estados Unidos. O nome dele era Príncipe Faisal Ibn Musaid. E a corte saudita dizia que ele estava louco pelo contato que ele teve nos Estados Unidos com os ocidentais. Então havia toda uma exposição dos árabes, da elite árabe ao Ocidente e do Ocidente para essa elite árabe. Isso causava um certo estranhamento. E para intelectuais políticos, como os mentores que eu falei do Osama Bin Laden, a resposta, a reação a isso tinha que ser um conservadorismo, um retorno às raízes islâmicas. Então, um movimento conservador complicado que passou a ver o Ocidente como inimigo dos árabes ali do Oriente Médio. Então, com a invasão e ocupação soviética no Afeganistão, o Osama Bin Laden foi para o país lutar na guerrilha. Ele tinha conhecimento de engenharia, porque ele trabalhou na empresa do pai dele, então ele construiu túneis para os guerrilheiros, depósitos de munições. Ele também tinha conhecimento de informática, então ele fez um banco de dados dos guerrilheiros, ele contribuiu financeiramente também, e a bravura dele em batalha, a reputação de homem religioso, tornou ele um líder dentre os muitos líderes que havia nesse contexto de guerrilha. E aí, em 1989, ele fundou a Al-Qaeda, em árabe, a base, fazendo menção a essa base militar. Um evento, nesse contexto, claro, os Estados Unidos e Al-Qaeda e os outros guerrilheiros muçulmanos eram aliados, mas findada essa guerra, começou o conflito interno da guerrilha, dos guerrilheiros muçulmanos no Afeganistão. Tempos depois, o Talibã tomou o poder. E aí, o Osama Bin Laden voltou para a Arábia Saudita e começou desentendimentos com a família real. Ele queria defender a Arábia Saudita com a Al-Qaeda, a família real não quis, porque ele tinha um discurso todo anti-norte-americano. E a Arábia Saudita é aliada ainda dos Estados Unidos. Em agosto de 1990 começou a Guerra do Golfo. O Iraque do Saddam Hussein invadiu o Kuwait e então tomou de conta de 20% das reservas de petróleo de todo o mundo. Para ajudar seus aliados sauditas e kuwaitianos, Estados Unidos interferiu, colocando bases na Arábia Saudita e assim se desenvolveu a Guerra do Golfo até fevereiro de 1991. Essas bases norte-americanas na Arábia Saudita foram a gota d'água para Osama Bin Laden, que estava interpretando que as terras santas do Islã estavam sendo invadidas pelos inimigos ocidentais. E aí, então, ele foi morar no Sudão no final de 1990, lá na África. As tensões entre Al-Qaeda e Estados Unidos aumentaram, de modo que, em 1994, a Arábia Saudita revogou a cidadania do Osama Bin Laden e, em 1996, cedendo à pressão internacional, o Sudão deportou o Osama Bin Laden, expulsou do país, e ele encontrou abrigo, em 96, então, no Talibã, lá no Afeganistão. Mas lembrando, apesar de aliados, Talibã e Afeganistão não são o mesmo grupo, inclusive há divergências. Então, em 96, o Osama Bin Laden encontrou abrigo junto ao Talibã, lá no Afeganistão. Ele era, inclusive, genro do Mullah Omar Muhammad, que era o fundador e líder do Talibã naquele momento. E aí, o 11 de setembro de 2001 não foi o primeiro ataque terrorista ao World Trade Center. O primeiro ataque foi em 26 de fevereiro de 1993, quando um caminhão-bomba explodiu no estacionamento do subsolo do World Trade Center. O principal envolvido foi o árabe Ramzi Youssef,
que era seguidor do Sheikh Omar Abdurrahman, que era uma das referências do Osama Bin Laden. Então, a Al-Qaeda não estava envolvida diretamente nesse atentado, mas o Osama Bin Laden elogiou esse atentado. E aí, em 98 e em 2000, foram os principais ataques da Al-Qaeda a alvos estadunidenses. Em 98, a Al-Qaeda fez 2 bombardeios simultâneos às embaixadas dos Estados Unidos, em Nairobi, capital do Quênia, e em Dar es Salaam, uma das principais cidades da Tanzânia. Ao todo, 224 pessoas morreram. E o outro ataque foi em 12 de outubro de 2000, um atentado suicida com barcos à bomba no destroyer naval USS Cole, dos Estados Unidos, que na ocasião estava no porto iemenita de Aden. A explosão gerou um rasgo de 1.600 metros quadrados nesse encoraçado, nesse destroyer, e na embarcação matou 17 marinheiros e feriu 39. E então a gente vê que o 11 de setembro não foi o primeiro ataque da Al-Qaeda a alvos estadunidenses. E aí, 11 de setembro de 2001, o atentado às Torres Gêmeas. E, na verdade, foi bem maior que isso. Esse atentado envolveu 19 terroristas, todos morreram, 4 aviões sequestrados, 2 colidiram com as 2 torres do World Trade Center, destruindo as torres em Nova York. Um colidiu com o Pentágono, mas não destruiu todo o Pentágono. E um caiu na Pensilvânia após os passageiros tentarem retomar o controle. Então, 4 aviões sequestrados, 19 terroristas envolvidos. Todos morreram. Ao todo, no World Trade Center em Nova York, 2.750 pessoas morreram. 400 policiais e bombeiros mortos durante o resgate, durante os ataques. 184 mortos no Pentágono e 40 no avião que caiu na Pensilvânia. Então, mais ou menos aí 3.000 mortos no tenebroso 11 de setembro. E o Afeganistão, por que o Afeganistão tem a ver com isso? Porque logo em seguida os Estados Unidos começou a sua campanha de guerra contra o terror, guerra ao terror global, entendendo o terrorismo como uma ameaça global, e o Osama Bin Laden se tornou o inimigo público número 1 dos Estados Unidos, o homem mais procurado. Na ocasião, o Talibã não quis entregá-lo por um acordo de tribos. Uma tribo, é cultural de uma tribo, não entrega seu hóspede, ele era hóspede na ocasião, e também os interesses políticos do Talibã com a Al-Qaeda. Então, isso aconteceu, essa guerra ao terror. O primeiro alvo da guerra ao terror foi o Afeganistão, depois o Iraque, posso falar disso em outro vídeo. Lembrando que era mais uma justificativa dos Estados Unidos para interferir no Afeganistão, porque dos 19 terroristas envolvidos no 11 de setembro, nenhum era afegão. 15 eram sauditas, um paquistanês, um egípcio, um iemenita e um dos Emirados Árabes Unidos. Esses terroristas, inclusive, nem treinaram no Afeganistão, que na época o Afeganistão não tinha pista de pouso nem aeroporto. Eles treinaram em outros países ocidentais, inclusive. O treinamento que eu falo para pilotar os aviões. E a Al-Qaeda, eu chamo aqui de organização terrorista porque ela faz terrorismo, entendendo aqui terrorismo basicamente como um ataque militar planejado, intencional a alvos civis. Um ataque assimétrico, porque alvos civis não têm treinamento e armas para revidar ou se defender. Lembrando também que o terrorismo ele ataca símbolos, então a Al-Qaeda atacou o Pentágono, o principal símbolo do poder militar norte-americano, e as Torres Gêmeas, o World Trade Center, o principal símbolo econômico dos Estados Unidos, e usou também da mídia para divulgar, claro, o seu atentado, devido ao espetáculo de horror que foi. Então a mídia, o terrorismo usa da mídia para perpetuar, para divulgar a sua mensagem, que no caso, para a Al-Qaeda, os Estados Unidos queria roubar os recursos naturais dos árabes, o petróleo, e invadir as terras islâmicas. Nessa questão da geopolítica do petróleo, ele não está errado. A gente sabe que os Estados Unidos há anos têm interesse nessa questão do petróleo no Oriente Médio, onde estão as maiores jazidas de petróleo do mundo. Ali por volta dos anos 2000, 60% do petróleo do mundo estava no Oriente Médio. E claro que aqui eu não estou passando pano para os ataques da Al-Qaeda. Foi uma coisa terrível, horrorosa, inclusive. Quando você for ver documentários sobre, tenha cuidado, porque tem muitas imagens delicadas, tensas, pesadas, violentas. Mas, do mesmo modo, os Estados Unidos também comete terrorismo no Oriente Médio, invadindo e fazendo guerras no país. Só que é um terrorismo que é um terrorismo de Estado, que não tem esse nome, tem o nome de guerra. Então, o que é terrorismo ou não também é uma questão discursiva. Se é do meu lado, é guerra ou guerrilha. Se é meu inimigo, é terrorista. Mas se a gente entender
um ataque militar a alvos civis. Os Estados Unidos faz isso há muito tempo, bombardeando o Oriente Médio com drones à procura de terroristas e matando muitos civis. Então, é um terrorismo de Estado. De forma nenhuma, já finalizando, não vamos pensar que a Al-Qaeda, Osama Bin Laden e esses grupos extremistas que fazem uma interpretação extremista e literalista de conteúdos delicados do Alcorão, eles não representam os muçulmanos. O mundo islâmico é maior que isso. Então, esses grupos fazem uma interpretação muito exagerada e anacrônica do Alcorão. O Alcorão é um livro do século VII, e ele não é específico em muita coisa. Então, uma coisa é o conteúdo desse livro, outra coisa são as interpretações, e muitas delas são anacrônicas, ou seja, pegam contextos do século VII de produção de livro e jogam para hoje para legitimar seus atos políticos. Então, a religião ela é usada para legitimar, justificar atos políticos de certos grupos e países, como no caso a Al-Qaeda. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Espero ter sido didático, claro. Comente, curta o vídeo, comente nos comentários o que você achou, dê sugestões, pode mandar por inbox dúvidas nos comentários também. Siga também o meu perfil, o meu canal próprio de História Árabe Islâmica, História na Medina, meu projeto solo. E aqui no Hugo Historiador estou com os meus colegas e amigos divulgando história. Lembrando que estamos também em todos os aplicativos de podcast. Todo mês tem podcast nosso, o episódio padrão, que a gente chama de padrão porque tem mais ou menos 1 hora, e o Unguento do Hugo, os nossos episódios solos. Então é isso. Siga aí o História na Medina e o Hugo Historiador e vá se informando sobre história com muita responsabilidade de senso crítico e informação de qualidade. Estamos aí abertos para discussão e para trocar ideias. Obrigado pela audiência e até a próxima.